Vamos agora para a nossa tela, vamos observar o que é que nós temos acerca do texto argumentativo. Então vejam só, o texto argumentativo é aquele que trabalha com três aspectos essenciais. Ele é um texto temático, ele precisa discutir um tema, os temas são apreciados pela Compef, são apresentados ao candidato. Esses temas eles podem ser temas polêmicos, como por exemplo aborto, como a questão da união civil entre homossexuais, um tema polêmico, a redução da maioridade penal, de modo que você, candidato, é preciso escrever sobre esse tema. Tá? Então, o texto da Compef, o texto argumentativo, é um texto temático. A partir desse texto temático, você tem que propor uma tese, que é um posicionamento, um ponto de vista que você vai adotar. E, além disso, você tem que apresentar uma argumentação, que seria justamente o quê? A forma de você convencer, de você persuadir, de você comentar acerca da tese que você vai propor. Então, esses três aspectos são essenciais. Veja, o tema, tá? O tema, a tese e a argumentação. Então, se você conseguir escrever uma dissertação acerca disso, a redação ela terá consistência. Bom, aí em decorrência desse curso aqui do texto argumentativo, discutir o tema a gente tem que perceber a ideia do assunto, né? Você captar na proposta do que ele está falando. Tema é o assunto que está sendo abordado. Propor a tese é a ideia que vai ser defendida. E aí, apresentar esses argumentos já condizentes aí com o segundo parágrafo. Vamos lá. Vamos em frente. Bom, no texto argumentativo, há as partes, digamos, fixas, né? Por mais que os textos modernos priorizem outro tipo de construção, a sequência comum aos textos práticos, os textos objetivos, os textos claros, se apresentam de forma introdutória, a introdução com a apresentação, né? Consistente com o tema e com a tese. A ideia do desenvolvimento, onde você vai sustentar essa sua tese com os argumentos, nós vamos comentar aí acerca do desenvolvimento. E a ideia da conclusão, que é a confirmação, na verdade, dessa sua argumentação. Então, vamos começar com essas partes aí. Cefra, é importante, né, Cefra, a gente considerar que muitos candidatos, eles vão fazer um texto argumentativo e eles não dividem o texto em parágrafos, eles fazem um texto, um parágrafo só. E isso certamente dificulta, não é verdade? Dificulta porque o texto argumentativo, como ele tem essa prioridade para a ideia da apresentação, para a ideia do desenvolvimento, da conclusão, priorizar esses parágrafos, o espaço adequado, a margem, né, a paragrafação, a gente tem que estar atento a isso, visualizar esses textos, ter fontes informativas, ler outras redações, até para que você tenha essa noção, né, aquela noção de parágrafo, a margem, a separação silábica, ela tem que estar muito bem apresentada. Ter atenção com a legibilidade, a questão da letra legível, optar, caso seja necessário, por uma letra, no caso de forma, né, a letra que nós utilizamos, muitas pessoas dizem que é inadequada. Isso, Cefra, o que é que você tem a dizer? Você que está diretamente lá na UFRN, participa das bancas de mestrado, o que é que você tem a dizer, por exemplo, em relação à questão da letra de forma? A letra de forma ela deixou de ser esse recurso, digamos assim, de exclusão, né? A UERN, na verdade, é que trabalha com esse tipo de construção, de não evitar o uso da letra de forma, mas a Compef, ela é maleável quanto a isso. É muito aberta a banca, né? É muito aberta porque você trabalha aí com a legibilidade, você está sendo a ideia de ser claro, de ser objetivo, então o uso da letra de forma não tem problema. Agora, diferenciar a letra I maior da menor, nesse caso, com as letras de forma. Essa é uma das coisas que os alunos sempre têm perguntado é em relação à tese, a tese de um texto. E eu tenho sempre dito aos alunos, seja lá na Prêmio Concurso, seja aulas para vestibular, que a tese textual ela é muito livre, ela é espontânea, ela parte da escolha do candidato. E, na verdade, ela não há uma tese necessariamente correta ou uma tese incorreta. E o que é que você teria a dizer, por exemplo, em relação à tese? Para você, como é que você vê a questão da tese na redação? A tese é toda aquela fonte de informação que você adquiriu, na verdade, na sua vida, né, em termos de estudante, de leitor, de questão de telespectador. A ideia principal aí é você realmente ter uma ideia a defender. Não existe a argumentação correta. Existe, na verdade, a argumentação adequada. Eu não tenho uma resposta correta. Né? Não se exige a resposta, existe a argumentação adequada. Essa é a parte mais importante. Eu selecionei aqui para os nossos ouvintes, tá? Para os nossos telespectadores, 3 tipos de tese
em que nós vamos mostrar para o aluno. Por exemplo, a tese 1 diz: a redução da maioridade penal para 16 anos não deve ser instituída no Brasil. A tese 2: o aborto ele deve ser liberado incondicionalmente. E a tese 3: a união civil entre homossexuais deve ser legalizada. Percebam, caros vestibulandos, que são 3 teses bem diferentes uma da outra, porque os temas são diferentes. O primeiro tema é a questão da redução da maioridade penal, se deveria ser uma medida instituída no país, tá? A redução para 16 anos, e essa tese está sendo bem clara, uma opinião contrária a essa redução, geralmente é uma opinião mais conservadora, porque quem quer manter o que está acontecendo é uma posição conservadora, diferentemente das 2 outras teses, que são teses do quê? Mais liberais, não é isso? A questão da redução já foi discutida bastante, assim, em termos de muitas reportagens, o caso do João Hélio, né, do menino João Hélio, não que sejam esses temas tão comuns que vão cair no vestibular, não, a questão não é essa. Porque, na verdade, a partir desses temas tão comuns, tão diários, a gente, na verdade, começa a trabalhar a argumentação, né? Você ter opiniões de textos mais corriqueiros também vão ajudar você a ter outros tipos de argumentações. Como é o tópico 2 aí, o que você está vendo na tela, né, que é o aborto, ele deve ser liberado incondicionalmente. A questão do aborto foi discutida bastante devido aí a comentários políticos, né, em épocas de eleições, já bastante massacrado, né, em termos de redações até a título de concurso, mas a questão da Compeva ela não vai trabalhar muito com isso, né, mas talvez, não tem como você adivinhar. O que é que você acha? O fato de ter sido um tema religioso, né, levaram para o aspecto religioso, e aí foi tão citado na campanha. É uma forma de argumentar, né? De você ganhar voto, de você mexer com a opinião pública e mexer com as argumentações, pessoas começarem. Mas uma coisa é clara, a Comperv gosta de trabalhar a argumentação do candidato. É uma forma. E isso, sem dúvida, seria um tema que, para trabalhar a argumentação, é fácil de se trabalhar. É fácil. Não é à toa que nós escolhemos para a nossa aula de hoje. O que a Comperv exige do candidato, o que ele vai de fato exigir, é a questão da originalidade. Você tem que ser original nessa tese, você na verdade tem que sustentar esses argumentos. A ideia desse texto argumentativo tem essa função primordial. Se você tem tema, tem tese, quem vai sustentar esse tema e essa tese são os argumentos, é o alicerce. É como se você começasse seu texto pelo telhado, a parte apresentadora, né? A parte apresentativa. Mas o que você vai sustentar, na verdade, vão ser os argumentos. Esses argumentos, aí a gente vai citar como exemplos o que você tem de fontes mais informativas. A parte da introdução, aí o candidato, ele precisa, colocar na tela aí, por favor. A parte da introdução, o candidato precisa apresentar as primeiras informações acerca do tema proposto, né? E essa tese deve ser colocada na etapa como uma estratégia relevante. Você vai simplesmente comentar. Fazer um comentário acerca. Como é que eu deveria proceder, por exemplo, na introdução de um texto? A introdução você retoma esse tema. Vamos ver na tela aqui, por gentileza. Vamos ver aqui na tela como é que ficaria a questão da introdução. Olha, a introdução, o candidato ele precisa apresentar essas primeiras informações. Tá? Para apresentar essas primeiras informações, ele retoma. O tema já está na proposta. Não é a questão de onde é que eu vou descobrir isso? Já está na proposta. Ele tem que ter o poder agora de parafrasear, de retomar esse tema, não com copiar, colar, mas você usar o seu poder, né, de interpretação e retomar a partir dele. Tem algumas estratégias, algumas fórmulas mágicas, como o aluno quer, vestibulando sempre gosta disso. Como é que eu devo começar, professor, a redação? Uma grande dificuldade. Como é que eu começo um texto? Pelo começo. O começo é a apresentação. A parte mais chamativa vai ser essa. Como é que você começa a ler um texto? O que é que chama a atenção num texto? É como você apresenta. Então, quando você vai ler uma reportagem, se a sua apresentação é bem feita, ele vai dar prazer na leitura. É isso que o corretor do texto vai exigir. Isso, é por isso, Séfora, que eu digo o seguinte, o candidato ele precisa, tá certo, apresentar as primeiras informações acerca do tema. Então, a retomada do tema é imprescindível. Você não pode começar uma redação sem falar do tema em questão. Então, se realmente você quer fazer uma boa introdução, fale do tema. É a famosa nova roupagem. Como você falou, essa paráfrase que tem que ser feita. Você fala do tema em questão e uma sugestão que nós oferecemos ao candidato é que ele já apresente a tese. Ou seja, a tese na introdução, a tese aqui, vai ser o quê? A estratégia relevante. Então, eu digo muito o seguinte, se você tiver na introdução do seu parágrafo, na introdução do seu texto, no primeiro parágrafo, a retomada do tema
e a apresentação da sua ideia central, da sua tese, do seu posicionamento, você já está com meio caminho andado. Já. E não se perde. Né? É a estratégia, digamos, mais objetiva, é a mais comum, porque você não vai se perder. Vamos ver uma introdução? Vamos ver aqui Vamos na lá. tela, uma espécie de introdução que caberia aqui. Pronto. Olha só, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? E Séfora vai fazer o comentário, tá? A participação de menores em crimes brutais gera discussões acerca da legislação penal quanto à redução da maioridade para 16 anos. Parou aqui no primeiro momento. Essa parte que está aí com a tinta preta, você está vendo que já seria o quê, Séfora, nesse primeiro ponto? Aí já é o tema. Né? A questão da participação de menores em crimes brutais gera discussões acerca da legislação. Então, a questão que está em discussão é a ideia de você ter a redução da maioridade para 16 anos, devido à presença desses adolescentes, desses menores, né? E o interessante aí, Séfora, é que você não nota, né, nesse primeiro momento, no primeiro período do texto, você não nota a opinião do produtor. Não. É só a retomada do tema mesmo. Só a retomada, é a apresentação. Mas o que já está em seguida, já se pode perceber o quê? Um posicionamento. Então, é indiscutível que precisa combater a violência urbana, todavia, não se justificam medidas equivocadas que apenas revelam o desespero populacional e o despreparo das autoridades. Então, a discussão aí extremamente voltada para a ideia pessoal, uma tese, na verdade, que você vai defender. Né? Se é indiscutível, você já se posiciona, já se firma diante do texto. Né? Você não discute a questão de que não precisa combater. Pelo contrário, você vai combater, sim, a violência. Porém, todavia, entretanto, aí vem a ideia adversativa. Não se justificam essas medidas equivocadas que apenas revelam desespero populacional. Diante dessas discussões de crimes com menores que participam, olha, tem que reduzir, tem que fazer isso. Tem que haver o pensamento crítico, você, na verdade, tem que pensar nas consequências. Não é só jogar a informação, ele tem que ser bem pensado, tem que ser bem argumentado. Isso é uma coisa interessante, é que o candidato ele não seria obrigado, por exemplo, a opinar de forma contrária à redução da maioridade penal. Não. Ele poderia muito bem ser favorável. Sim. Agora, desde que ele tenha, no decorrer do seu texto, argumentação para isso. É por isso, ó, volta a tela aí, por gentileza, volta aí a tela. É por isso que nós começamos a nossa aula apresentando essa primeira tela. Você discute o tema, você propõe tese e apresenta argumentos. E ó, uma coisa interessante é que não existe teses corretas ou incorretas, como você bem frisou. Existem teses com boa ou ruim argumentação. Então, o que vai definir se o seu texto é um texto de excelência, tá? É justamente a questão da argumentação. Então, veja bem, candidato, se você vai fazer uma redação para o vestibular, um texto argumentativo, você é livre para escolher a sua tese. O candidato poderia, por exemplo, ser favorável aqui, escrevendo que a questão da redução seria benéfica para o país, pois amenizaria os casos de violência, colocaria como exemplo, puniria menores. Ele pode ter essa posição. Todavia, se ele tiver essa posição, ele tem que ter uma boa argumentação para isso. Uma boa argumentação é essencial. Ok, isso é muito importante. Agora, veja, nós estamos falando muito de argumentação. E é importante que o candidato saiba como argumentar, não é? E está sempre surgindo a pergunta, por exemplo, essas estratégias argumentativas que nós vamos usar, onde elas vão ficar? Em Séfora, onde é que eu poderia? Aí as estratégias vão ser na parte de desenvolvimento do segundo parágrafo, né? A partir do segundo parágrafo. Primeiro, a introdução é a ideia da apresentação do texto. A partir do segundo parágrafo, vamos começar a sustentar essa tese. Existe uma quantidade de parágrafos adequada, na sua opinião? Você tem que pensar no espaço. Você tem 40 linhas, ou 45, ou 50. Né? Nesse espaço, não existe número certo de linhas. Existe, na verdade, a argumentação suficiente. Existem textos que são escritos em 40 linhas e que não têm o mesmo valor que um texto que foi escrito em 25. Então, não é a quantidade de linhas escritas, é a quantidade, na verdade, de argumentos adequados. Não em quantidades de diversos, mas os mais adequados. Exemplos você tem aí dessas estratégias. Está na tela para você. A ideia das provas concretas, né? Os exemplos que você tem, os textos que você leu, os fatos que estão diariamente. A ideia da TV é uma fonte de informação maior para o candidato? O adolescente ele lida muito com a TV, você tem a internet, você tem os meios de comunicação a seu favor. Então, você retirar, na verdade, da TV e desses veículos as fontes mais adequadas, não é qualquer argumentação. É você tirar suas próprias conclusões e sustentar
a sua tese com esses argumentos. Uma coisa que eu fico muito intrigado, tá? Em relação a qual seria a possibilidade de tema que a Compef pode cobrar. E muitos alunos ficam pedindo a nós, professores, professor, qual é o tema que vai aparecer na prova? Tem que abrir até uma tenda, né? Se a gente acertasse, a gente ganhava dinheiro demais. Né? Pai Márcio e Mãe Séfora. Menino, dá certinho. A gente entregava até panfleto. Né? Dava certo. Agora, me diga uma coisa. Em relação, por exemplo, à Compef, ela já fez temas muito banais. Por exemplo, se o jovem deveria namorar ou ficar. Né? Ninguém esperava. Ali foi uma... Ali ninguém esperava. E aí a decorrência muito para o lado político, né? A discussão política também é muito em conta. Não que vai ser repetido. E uma das grandes questões também que vai ser perguntada, que o aluno sempre pergunta, é qual é o texto? O texto argumentativo, ele é carta ou o artigo de opinião, já que a Compef define esses dois textos. Gente, os dois textos são argumentativos. A estrutura vai modificar. Aqui a gente está trabalhando com a estratégia argumentativa, não definimos ainda essa ideia de ser uma carta ou de ser aí um artigo de opinião. Quem sabe na próxima oportunidade a gente vem aqui e fale sobre a carta, fale sobre isso aí, não é? Mas vamos voltar aqui para a tela que a gente vai falar um pouco de estratégias argumentativas.